Olá, no Apocalipse 4, versículo 3, não é um texto que enseja tanta polêmica assim, né? Mas ele foi trazido para uma polêmica recentemente, porque começaram a usar esse versículo em uma lista de supostas evidências de que Jesus seria negro, né? Isso apareceu em um monte de lugar na internet, inclusive, foi a primeira vez que eu vi, num texto do Ronilson Pacheco, publicado no portal UOL. Essa seria uma evidência de que Jesus seria negro. Por quê? Porque ali o João, que tem uma visão celestial, semelhante ao que acontece com Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1, diz que os céus se abriram para ele, e aqui João, no Apocalipse, no capítulo 4, versículo 1, diz que havia uma porta aberta no céu. Os dois vão ter visões celestiais, né? É muito interessante que nessa visão João vê um trono colocado no céu e ele vê alguém sentado no trono. Ele não nomeia esse alguém, mas descreve esse alguém como tendo uma aparência semelhante à pedra, jaspe e sardônio. E aí, a tal da pedra jaspe, ou mais das vezes, tem uma tonalidade meio de cor de terra. E o sardônio, mais ou menos isso também, pode ser um pouco mais escuro, embora às vezes mais translúcido. E aí vão dizer, bom, esse que está sentado no trono, então, o Jesus Cristo, ele não é branco porque ele está sendo assemelhado a essas pedras que têm uma aparência e uma coloração semelhante ao que diríamos de uma pessoa negra, né? Há problemas nessa leitura. Há sérios problemas nessa leitura. E eu não estou falando sérios problemas na leitura que diz que Jesus não é branco. Estou dizendo há sérios problemas nessa leitura que mobiliza esse texto de Apocalipse 4:3 como evidência de que Cristo teria uma cor específica, né? Por quê? Primeiro, desconsidera essa leitura o fato de que o Apocalipse aqui não está apresentando coisas corpóreas como elas são fisicamente. Pelo contrário, está tratando de apresentar uma visão que tem um objetivo didático. E se considerar um pouquinho mais e a gente voltar na leitura do Apocalipse, a gente vai ver Jesus sendo descrito lá na visão inicial como tendo a cabeça branca e os cabelos brancos também, né? Haveria então alguma inconsistência aqui. Mas há algo mais, né? Além de de desconsiderar o caráter simbólico da visão, além de desconsiderar a visão anterior, essa leitura desconsidera o fato de que quem é visto aqui sentado no trono sequer é Jesus, né? E isso fica muito claro se você ler o capítulo 4 e o capítulo 5 como um conjunto, porque ele não diz nada sobre quem é esse sentado no trono inicialmente. Ao final do capítulo 4 há um louvor dirigido a ele, e o que se diz a esse que está sentado no trono é que ele é digno. Digno és o Senhor, nosso Senhor e Deus. E ele é digno aqui porque ele criou todas as coisas, porque tudo criaste, né? Aqui é um louvor a este que está sentado no trono enquanto Criador. Quem está sentado no trono aqui em Apocalipse 4 é o Pai. No capítulo 5, a visão continua e aqui sim vai aparecer o Cordeiro, aqui sim vai aparecer Jesus Cristo, que não é visto como tendo a coloração da pedra de sardônio ou de jaspe, mas é visto como um cordeiro, como tendo sido morto. E aí, ao final do capítulo 5, ele vai ser louvado também como digno, mas aqui não digno como Criador, mas digno como Redentor. Digno és porque compraste para Deus. E aí todo mundo conhece o texto, né? Os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Então, assim, a cena é mais ou menos a dinâmica do Apocalipse 4:5 é mais ou menos assim. Você tem uma visão celestial sem o Cristo sendo visto, e há um problema, porque há um livro com 7 selos que ninguém pode abrir, ninguém é digno de fazer isso. E aí há essa pergunta, quem é digno? E aqui aparece o Cristo. Agora apareceu o que é digno. Ele vai até o trono e vai pegar o livro da mão daquele que está sentado no trono. Uma leitura mínima, assim, minimamente atenta, nem precisa de ser um grande leitor,
vai fazer perceber que esse que está sentado no trono, descrito no início do capítulo 4, não é Jesus Cristo. É simples assim, não precisa de polêmica sobre isso, né? Agora, isso eu estou dizendo, né, que esse texto ser usado para essa finalidade não faz o menor sentido. Eu estou dizendo que toda essa discussão não tem sentido nenhum? Não. Né? Eu estou dizendo que Jesus não poderia ser pardo, não poderia ter uma cor diferente? Não, né? Não afeta em nada isso, em nada. O que afeta, e aqui eu vou fazer um reconhecimento de que há uma relevância no assunto, não que isso justifique a forma como o assunto tem sido tratado, né? Porque, assim, de fato, né, você tem em muitos países que foram colonizados por países europeus uma predominância de uma imagem de Cristo loiro de olhos azuis, né? Um Jesus que parece um Brad Pitt, né? Jesus Pitt. E aí isso tem algum problema? Enquanto algo da fé, não, mas enquanto algo que está nas nossas relações, isso pode gerar problemas sim. Uma criança de um país, né, que tem uma porção de pessoas negras ou não brancas, né, como o Brasil, por exemplo, e ela vê Jesus ser louvado e adorado, só que Jesus é loiro, como loiros são outras pessoas poucas que ela conhece. E ela vê Maria ser venerada, e é uma pessoa também muito branca, né? Isso pode gerar nessa pessoa, ou gera certamente, uma ideia de que o branco é bom, né? De que o branco é melhor do que a sua própria aparência, né? As pessoas brancas são mais parecidas com Jesus Cristo, com Maria. Existe uma relevância nesse assunto? Se nós temos um pouco de empatia, eu acho que é algo a se considerar, né? Não é para dizer assim, então vamos fazer o quê? Vamos dizer que é errado? Uma solução que geralmente eu vejo circulando entre luteranos, não estou falando aqui de outros grupos, é dizer assim, não, vejam só, não sei quem foi lá na África e viu lá uma representação de um Jesus negro, né? Foi lá na Etiópia, tem toda uma tradição, né, de representação de iconografia de um Jesus que tem um aspecto de um etíope. E não sei quem foi no Japão e viu um Jesus, uma Sagrada Família de japoneses, né, pessoas com traços orientais. Não, mas lá no Peru tem representação de um Jesus, de uma Sagrada Família que é andina, né, que tem esse aspecto todo, tanto na aparência da face quanto nas vestes. Então, quer dizer, o argumento é esse, que se esses povos todos podem representar Jesus assim, e podem, nós também podemos representar Jesus como um loiro de olhos azuis, né? Então, cada um representa Jesus conforme a sua imagem e semelhança. Eu não vou criticar isso de forma absoluta, porque eu vou dizer assim, eu entendo que para uma criança japonesa, talvez, seja boa essa identificação, né? É um de nós, né? Para uma criança africana, para uma criança, sei lá na Suécia, isso pode facilitar um pouco. Mas, para pessoas maduras, para pessoas estudadas, minimamente cientes do mundo, eu diria assim, há um problema nisso sim. Não é lindo e maravilhoso que cada um represente Jesus de um jeito, porque isso entra em conflito com um fato que é muito importante para o cristianismo. O fato de que o cristianismo não é uma religião que vive só de símbolos, embora os símbolos sejam muito importantes. Não é uma religião que vive só de uma inspiração, nem só de discurso. O cristianismo tem uma ancoragem histórica, e é um fato histórico que ele se fez carne e habitou entre nós. Lá no século I isso aconteceu, naquela região, entre tal povo que tinha tal aparência. Então, Jesus não é um Jesus
ao gosto do freguês, né? Que cada um pode, segundo o seu coração, fazer um Jesus. Nós não sabemos exatamente como ele era? Não, mas algo nós sabemos. Nós sabemos que ele não era andino, japonês, loiro de olhos azuis, nem como um negro nigeriano. Isso nós sabemos? Sim. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião que tem uma ancoragem histórica. Então eu acho que, embora essas representações não sejam assim, isso é pecado, não sejam execráveis, não são. Elas podem ter a sua finalidade, mas para uma pessoa que caminhou um pouquinho mais, para uma pessoa que não é extremamente simples e pouco estudada, né? Uma pessoa que não tem noção mínima de história geral, não tem noção mínima de geografia, tudo bem. Mas uma pessoa razoavelmente informada deveria ser lembrada do caráter histórico que tem o cristianismo. Nós não somos gnósticos, nós não somos esses. Nós reconhecemos que ele se fez carne uma vez. E ele tinha uma aparência específica que era semelhante à daquele povo. E nós não temos descrição, né? Eu nem gosto de quem diz assim, Isaías fala uma coisa, que ele não tinha formosura. Eu acho que Isaías pode ser lido ali, de certa forma, como indicando o Cristo em sua paixão, né? ou nesse momento de sofrimento. Então não é uma descrição necessariamente do aspecto físico de Jesus Cristo durante toda a sua vida. O que eu acho que nós temos é alguma capacidade de entender como era um judeu lá daquela região, mais ou menos, no século I, no século II. Por exemplo, né, não quero tentar resolver a questão, né, nem traçar uma reconstrução histórica. As reconstruções históricas que fazem, eu acho que não são, eu não tenho assim, otimismo quanto a isso, mas eu acho que elas são mais realistas do que outras que a gente vê no meio religioso. Né? Não que elas sejam tão reais, assim, né? tão próximas assim. Mas, por exemplo, né, se você olha a sinagoga de Dura Europos, onde está a Síria, né? É muito perto dali. E se você vê como que os judeus dali representaram nas suas paredes outros judeus, né? Eles olhavam para o Antigo Testamento, tem uma cena lá que é de Ezequiel e tudo mais, eles representavam essa cena, como que eles representavam um judeu? E dá para perceber, né? Embora não haja uma coloração toda, dá para perceber o cabelo escuro, crespo, né? Dá para perceber que não é certo tipo de pessoa. Me parece muito plausível que eles estivessem representando, de certa forma, a aparência que viam em si mesmos, já que eles estão considerando aquele povo como o próprio povo deles, né? É uma pista que nos livra de dizer assim, ninguém tem a mínima ideia de como é Jesus. Não, alguma ideia nós temos sim, né? Querendo nós temos, se não quisermos não vamos ter. Só outra coisa, né? Voltando assim, fora de lugar, mas lembrei agora de falar, naquela visão da pedra, né? Dessa aparência de pedra, é muito legal, porque eu lembrei de Ezequiel agora, eu lembrei. É muito melhor pensar que ela tem uma relação com aquela visão de Ezequiel, a imagem é muito semelhante, porque em Ezequiel há uma visão de fogo saindo dali. E o sardônio avermelhado e translúcido lembra a aparência do fogo também. Né? Então, a mesma imagem, a mesma visão, a mesma indicação simbólica está nos dois textos, muito mais do que alguma pista sobre como é Jesus, que nem é Jesus ali, ou como é Deus, né? É bom lembrar que essa realidade ela é toda espiritual, né? E ela se apresenta numa visão com um objetivo. Tenhamos cuidado com as leituras bíblicas, principalmente com essas quando a gente tem uma intenção, um propósito, eu quero chegar a esse ponto, então eu forço um texto e coleto a maior quantidade de texto para tentar empurrar essa concepção, né? Não funciona, né? Nenhuma leitura deve ser feita assim apressadamente, mesmo quando o propósito no seu coração é nobre, né? A falta de nobreza da leitura empobrece o empreendimento como um todo, mesmo se o propósito é nobre. Isso, né? Se não entenderam, se pareceu uma conversa radical, perguntem aí,
Não sei se vai aparecer muita gente para esse vídeo como no anterior, espero que não, né? Eu me acostumei com a casa vazia, mas todo mundo sabe que com cordialidade toda conversa é bem-vinda. Bênção de Deus e até a próxima.